Bom, vamos lá, gente. Chegando ao final aí da nossa disciplina. Resíduos sólidos. A gente viu um pouquinho de efluentes industriais, agora a gente vai falar dos resíduos sólidos. Definição, tá? Os resíduos sólidos. Peraí, canetinha. São aqueles nos estados sólido e semissólidos que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e de serviços, tá? Então, vários setores geram resíduos sólidos. Ficam incluídos nesta definição também os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles que são gerados em equipamentos, instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública, tá? Ou exijam, para isso, soluções técnicas ou economicamente inviáveis face à melhor tecnologia disponível. Então, lodos e resíduos que são impossíveis de se jogar na rede pública são tratados também, classificados como os resíduos sólidos. Então, dentre aí os resíduos sólidos e semissólidos, a gente tem de fonte industrial, fonte hospitalar, lodos de estação de tratamento de água e esgoto, agrícola, o doméstico, comercial, tá? Classificação. O resíduo sólido ou mistura de resíduos sólidos, perdão, que apresentem inflamabilidade, corrosividade, reatividade, eles são classificados na classe 1 como resíduos perigosos, tá? Eles apresentam uma toxicidade, patogenicidade e podem apresentar, sim, riscos para a saúde pública, tá? Então, eles estão dentro dessa classe 1. Classe 2, resíduos sólidos ou misturas de resíduos sólidos que não se enquadram na classe 1. Então, a gente tem aí a classe 2A, que são os não inertes, que são aqueles que se enquadram nas classificações de resíduo classe 2, perigosos, ou de resíduos classe 2B, tá? Que são inertes, biodegradáveis e combustíveis. Então, o que não é, vamos lá, o que não entra na classe 1, que não é inflamável, que não é corrosivo, que não é altamente reativo, mas também não é inerte. Então, ele entra na classe 2, tá? Na classe 2B, ele é inerte. São resíduos ou misturas de resíduos que, submetidos a testes de solubilização e outros testes, e não apresentarem aí nenhum dos seus constituintes em concentrações que vão atrapalhar a potabilidade da água, por exemplo, eles são classificados como inertes, tá? Eles não vão atrapalhar. O que é inflamabilidade? Um resíduo é considerado inflamável se ele apresentar qualquer uma das seguintes propriedades aqui. Ser líquido e ter ponto de fulgor inferior a 60 graus, tá? Não ser líquido e ser capaz, sob condições de temperatura e pressão, produzir fogo por fricção, absorção de umidade ou alterações químicas espontâneas. Então, com calor, com reação com água e ele produz chama, ele é considerado inflamável. Ser um oxidante, que é definido como uma substância que pode liberar oxigênio como resultado e estimular a combustão, tá? O oxigênio, ele alimenta a combustão. O material é corrosivo. Esse resíduo é classificado como corrosivo se apresentar algumas dessas propriedades aqui, tá? Ser aquoso e apresentar um pH inferior ou igual a 2, ou superior ou igual a 12,5. Então, é uma coisa extremamente ácida ou extremamente básica.
Isso vai provocar corrosão, tá? Ser um líquido, ou quando misturado em peso equivalente com água, tal, corroer o aço. Então, se você tem ali um ácido sulfúrico, alguma coisa que você sabe que corrói ácido, ele é corrosivo. Reatividade ainda aqui, ó. Ser normalmente instável e reagir de forma violenta e imediata, como, por exemplo, sódio metálico. Você colocando uma gotinha de água em sódio metálico, você tem uma explosão violenta. Reagir violentamente com a água, é o que eu estou falando aqui agora, e formar misturas potencialmente explosivas com a água. Gerar gases, vapores e fumos tóxicos em quantidades suficientes para provocar danos à saúde. Possuir em sua constituição ânions, cianeto ou sulfeto. Cianeto é extremamente tóxico, tá? Ou sulfeto, que pode gerar o ácido sulfúrico, que é extremamente tóxico. Que possam aqui, ó, por reação, liberar gases, vapores tóxicos, tá? Em quantidades suficientes para pôr em risco a saúde humana ou o meio ambiente. É reativo também se for capaz de produzir uma reação explosiva sob a ação de um forte estímulo. Então, se por fricção, por você bater lá, você ativar isso, fazer com que isso exploda, tem que tomar cuidado. Ser capaz de produzir prontamente reação ou decomposição detonante. Ser explosivo, definido como uma substância fabricada para produzir um resultado prático através da explosão, tá? Ou o efeito pirotécnico, como são os fogos de artifício, por exemplo. Patogenicidade. Um resíduo é caracterizado como patogênico se uma amostra contiver micro-organismos ou se suas toxinas foram capazes de produzir doenças, tá? Não se incluem nesses itens os resíduos sólidos domiciliares e aqueles gerados nas estações de tratamento de esgoto doméstico. Aqui já se sabe quais são os micro-organismos, já se sabe como lidar com eles. É difícil quando você tem micro-organismos e toxinas além dos já conhecidos, tá? Dos comuns. É tóxico também se possuir uma dose letal, tá? DL, dose letal. Pré-estabelecido aqui, tá? Quando o extrato obtido da amostra aqui, ó, por lixiviação de resíduos ou afins, se tiverem aí um teste toxicológico maior do que os padrões definidos. Então, aqui a gente tem mais ou menos o inventário aqui de resíduos sólidos industriais de 1992 gerados aqui, a CETESB tem em São Paulo, ó, geração de resíduos sólidos industriais classe 1 no estado de São Paulo por atividade industrial. Tá antigo, mas a gente já tem uma noção, tá? Quantidade gerada por ano, toneladas. Isso aqui é valor em toneladas. Olha a quantidade de resíduo sólido gerado em toneladas. Geração aqui da classe 2, tá? Olha aqui também, toneladas, olha a quantidade. Então, é importante, assim como no líquido a gente estava falando em separar os tipos de resíduos, né, as composições, é importante também para os sólidos fazer a segregação de resíduos. Então, contribui para o aumento da qualidade dos que possam ser recuperados e reciclados, evita a mistura de resíduos incompatíveis e a contaminação de grandes quantidades, diminui o volume a ser tratado ou disposto, pode ser implementado a curto prazo. É fácil fazer a separação, tá? Então, olha um esquema aqui de segregação, tá? Da decapagem ácida. É possível separar o lodo de fundo. Na usinagem, você retira as aparas e limalhas, o óleo presente.
No tratamento de superfície, você tira os sais de tratamentos e você vai alocar isso em recipientes específicos, tá? Então, os recipientes devem ser compatíveis com os resíduos. Os locais também devem estar de acordo com normas, tem que ter ventilação correta, tem que ter quantidade possível, tem resíduo que não pode ficar perto de outro resíduo. Tudo isso tem que ser levado em consideração, tá bom? Aí tem como a gente pensar em como minimizar os resíduos produzidos, tá? Então a ideia é pensar em fazer uma reciclagem interna ou externa. Então, uso e reuso, posso substituir alguma coisa, posso reutilizar uma embalagem, posso usar o lodo produzido por alguma atividade como fertilizante, tem que ter todo um estudo em cima, mas é possível. Recuperação, eu posso regenerar alguma coisa para eu utilizar, posso diminuir a quantidade comprada, tá tendo excesso, como que é? Qual está sendo o meu tratamento? Dentro de controle na fonte, manutenção adequada, ter ideia do inventário para não deixar perder material. Então, eu comprei um monte de tinta para o meu processo. Essa tinta vai vencer, não vou conseguir usar. Então, a importância de ter todo um cronograma de utilização e de compra, tá? Treinamento de pessoal, melhorias no sistema de controle, mudanças de equipamentos para gerar menos resíduos, tá bom? Prevenção à poluição. A ideia é eliminar resíduos, reduzir na fonte, fazer todo o processo de reciclagem e reutilização de tudo que for possível. A ideia de tratar os resíduos é eliminar ou reduzir os poluentes que conferem o caráter de periculosidade do resíduo, tornar o resíduo adequado para a disposição no solo, recuperar materiais passíveis de reaproveitamento. E os principais tipos de tratamento, temos aqui tratamentos físicos, onde eu tenho secagem, filtração, destilação. Tratamentos químicos, eu tenho neutralização, precipitação, oxidação e redução, incineração. Tratamentos biológicos, aeróbicos, anaeróbicos, tá? Resíduos são secos ou desidratados a fim de diminuir os custos de transporte, tratamento, disposição final em aterros. Então, se eu estou trabalhando com lodo, é interessante secar esse lodo, porque vai diminuir peso. Eu vou pagar menos para o caminhão levar embora. Vai ocupar menos espaço. Então, eu consigo também economizar espaço. E economizo no frete para não ter que ficar levando toda hora embora. E alguns métodos de secagem comuns. A secagem é céu aberto mesmo. Filtragem, você separa o líquido do sólido e aí você seca o sólido. Centrifugação, você separa também sólido de líquido, tá? Filtragem, então você usa filtros de placas, tá bom? Filtragem a vácuo, onde você precisa utilizar uma bomba de vácuo para ajudar na sucção da água, remover a água do seu resíduo sólido, tá? Leitos de secagem, é aquilo que eu estava falando para vocês, secagem a céu aberto. Tem também os tratamentos químicos, onde você pode fazer a neutralização, que é a reação de um ácido com uma base, que vai formar sal e água. Então, eu tenho resíduo de ácido, tenho resíduo de base. Se eu puder reagir esses dois, eu vou ter resíduo um sal sólido e água. E eu separo esse sal dessa água e vou descartar apenas o sal, ou às vezes dá para reutilizar. Então, olha aí a aula de química, tá? Separação de misturas e afins. É importante ter todo esse manejo de quais são os resíduos químicos e como trabalhar com eles, tá? Precipitação. Substâncias tóxicas em solução reagem com o agente precipitante, formando um precipitado insolúvel.
Por exemplo, aqui a precipitação do bário solúvel com sulfato de sódio, que forma o sulfato de bário, que é insolúvel. Então, eu tenho, de novo, lá uma solução cheia de bário. Se eu tratar ela, pode ser que o valor fique muito alto. É mais fácil eu tentar precipitar. Eu tenho um sal insolúvel, e aí eu vou mandar incinerar esse sal. Às vezes, isso vai ser mais útil para mim. Então, entra de novo gestão aí dos seus resíduos. Oxidação e redução. Então, substâncias tóxicas em solução reagem com agente oxidante redutor e formam compostos menos tóxicos, tá? Então, cianetos, por exemplo, reagem com cloro e formam aí gás carbônico, nitrogênio e afins. Então, a gente tem que ver a melhor forma de neutralizar e descartar essas coisas. Vimos, então, toda uma problemática de gestão ambiental, de gestão de resíduos. A ideia foi passar tudo isso para vocês terem uma visão geral de tudo que vocês podem se deparar e vocês puderem opinar, puderem saber buscar, sabe? Só saber como buscar informação já é muito importante. E a ideia foi essa, tá? Espero que o curso tenha sido bom e que eu tenha acrescentado um pouquinho para vocês, tá bom? Mas realmente a ideia foi essa, que vocês saibam pelo menos onde começar a buscar, como começar a buscar, tá bom? Vocês vejam um problema e tenham ferramentas para conseguir resolver esse problema. Então, muito obrigada pela atenção durante toda essa jornada, tá bom, gente? Sucesso aí na vida de vocês. Até!